vamos fazer uma meditação na Palavra de Deus. E vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 3, o primeiro livro da Bíblia, evidentemente. É um versículo muito curto. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Chamou o Senhor Deus a Adão e lhe perguntou: onde estás? O Senhor perguntou a Adão: Adão, onde estás? Vamos imaginar uma coisa, um barco perdido na imensidão do mar. A pessoa que está lá dentro olha à volta e não sabe para onde se dirigir. Imaginemos um piloto ao leme de um avião, num céu escuro, sem fazer ideia para que lado deve de conduzir o avião, não sabe onde está o aeroporto ou a pista mais próxima. Um caminhante está perdido numa cadeia de montanhas e teme que, se continuar a caminhar, porventura ficará mais longe do seu destino. Nestas três situações, o que é que poderá fazer a diferença? Ter um GPS. O GPS, o sistema de posicionamento global, GPS, veio revolucionar muita coisa, nomeadamente na área da localização e da nossa orientação. Nós antes usávamos o método AJP. Sabem o que é que significa? Abre a janela e pergunta. Agora não. Agora podemos nos querer dirigir a uma cidade que nós desconhecemos totalmente e nós assistir a uma pequena viela, algures lá no meio de um labirinto de ruas. E o GPS leva-nos lá. E depois ainda por cima diz: chegou ao seu destino. Eu fico sempre impressionado com isso, não sei porquê. Como é que ele funciona? Há cerca de 24 satélites espalhados a uma altura de cerca de 20 mil metros, de 20 quilómetros. E quando nós usamos o nosso GPS, por regra, 4 desses satélites entram em funcionalidade, trocam informações entre si. E parece que eles deixam tudo só para estarem atentos àquilo que nós estamos a fazer e para onde nos estamos a dirigir. E mandam-nos cortar aqui e acolá. E se porventura nós não compreendemos bem aquilo que eles pretendiam, que essa informação pretendia, eles mandam-nos redirecionar, fazer a inversão de marcha, no próximo corte, na próxima saída. E isto não deixa de ser impressionante. Quando nós usamos o GPS, há 3 coisas que são importantes aqui. A primeira coisa que o GPS faz, quando nós ligamos, é identificar a nossa localização. Onde é que nós estamos? Depois, para onde nós queremos ir. E há o percurso que também nos mostra que nós poderemos fazer. Onde estamos, para onde vamos e o percurso. Isto pode-se aplicar com alguma propriedade ao nosso relacionamento com Deus. Reparem que quando o Senhor vai ter com Adão depois de ter pecado, depois de Adão ter pecado, quando o pecado entrou no mundo desta forma, através de Adão e Eva,
Isto foi a maior tragédia que já alguma vez teve lugar na Terra. Não há tragédia maior do que esta. Porque esta tragédia é a mãe de todas as outras tragédias. A dor, sofrimento, morte, desavenças, guerras, fomes, tudo vem de onde? Vem do pecado. Portanto, depois da primeira tragédia, o Senhor vai ter com Adão e vai com um discurso teológico. Não vai. Vai com uma repreensão. Claro que seria justa se o Senhor tivesse feito isso. Mas não vai. Ele vai apenas com uma pergunta. E a pergunta tende a quê? A que Adão se localize. Deus pergunta-lhe: onde estás? A começar assim. O mais importante naquele momento era Adão saber onde é que estava. Por isso Deus, depois daquela grande tragédia, ele pergunta-lhe: Adão, onde estás? Hoje eu queria que cada um de nós pensasse, em termos espirituais, já se vê. E hoje o Senhor faz-nos a mesma pergunta: onde estás? No nosso relacionamento com Deus há tempo para recuar e para avançar. A Bíblia diz que há tempo para abraçar e deixar de abraçar, para juntar e para espalhar. Mas também há tempo, e deve de haver tempo para cada um de nós, para parar e pensar onde é que eu estou. Não somente para onde é que eu vou, também iremos falar acerca disso, mas onde é que eu estou. Afinal, qual é o meu diagnóstico em relação ao meu relacionamento com Deus? Onde é que eu estou? Eu estou perto ou eu estou longe? A Bíblia diz que alguns estão longe de Deus e vão permanecer para sempre longe de Deus. Esta é uma situação que nos cabe modificar se realmente nós temos a consciência de que estamos longe de Deus. Para aqueles que estão longe, há esperança. O Senhor Jesus disse: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. É que o Senhor também faz este diagnóstico. O Senhor olha para o nosso coração, olha para a nossa vida, olha para o nosso compromisso e Ele sabe se nós estamos perto ou se estamos longe. E sabe que muitos há que estão longe. E para aqueles que estão longe, a Bíblia diz: vós que outrora estavais longe, pelo sangue de Cristo, chegastes perto. E este é o Evangelho. E nós podemos ir aqui, podemos ir ali, podemos navegar na palavra de Deus, dissertar sobre este assunto e sobre aquele, mas somos como que atraídos sempre a este ponto de partida, ao ponto fulcral, que é anunciar este Evangelho que é possível por meio de Cristo, nomeadamente os que estão longe chegarem perto, os que estão perdidos serem achados, os que estão condenados serem salvos. E nós, é como que um ímã que nos traz sempre aqui a este lugar. Vós que outrora estavais longe, pelo sangue de Cristo chegastes perto. É que não há outra maneira de nós chegarmos perto. É pelo sangue de Cristo, é devido à obra que Ele realizou por nós na cruz do Calvário. E reparem como é que o Senhor trata aqueles que estão longe. E às vezes apenas têm a intenção de se chegarem para perto. O filho pródigo, quando ele volta para casa, o que é que nós lemos? Que o seu pai, vendo-o ao longe, correu para ele e o abraçou e o levou para casa. E o resto da história nós conhecemos. Sandálias para os pés, um vestido novo, anelo no dedo, uma festa. Porquê?
Porque o Senhor aprecia de uma forma particular aqueles que estão longe e têm a intenção de ficarem perto. Lemos que o pai correu para ele, vendo-o ao longe, correu para ele. Deus é amor e o amor tem uma predileção por relacionamentos. Aqueles que amam querem se relacionar. E Deus é amor, Ele ama o ser humano e quer se relacionar, ter comunhão, amizade com o ser humano. Por isso, quando algum que está longe dá um sinal mesmo que tenue, um sinal mesmo pequeno, que quer ficar perto, então Deus, como aquele pai, corre na direção e traz para casa e traz para perto. E para onde é que nos quer levar? Onde estás? Qual o nosso destino? O nosso destino é a pátria celestial, é o céu. No nosso GPS espiritual, nós podemos começar de início. E o início é este. É nós nos localizarmos. E nós termos a consciência se estamos perto ou se estamos longe. Se nós estamos longe, pelo sangue de Cristo, podemos chegar perto. E nós sabemos para onde vamos. Mas, quanto ao percurso, nem sempre é um percurso fácil. O Senhor também não nos promete isso. Às vezes nós ficamos tão surpreendidos quando as coisas correm mal. Mas algum dia o Senhor nos prometeu que iam correr sempre bem. Algum dia vocês ouviram-me aqui, ou outro pregador, a dizer que a vida, que era só vitórias, que era só facilidades. Nós nunca pregamos isso. Um dia até tive a coragem de dizer, algumas igrejas têm o dia disto, o dia daquilo e o dia da vitória. E eu lembro que aqui uns anos atrás eu disse, e eu nunca vi nenhuma igreja a ter o dia da derrota, porque nós também temos derrotas na nossa vida, temos perdas. Quando nos perguntam se está tudo bem, nós dizemos, sim, está. Mas às vezes não está, e não tem problema nenhum, e nós dizemos que não está. Onde vai estar sempre tudo bem e onde vamos ganhar sempre. É quando nós chegarmos ao céu, quando chegarmos à presença de Deus. Até lá desenganem-se. Isso não é verdade, isso não é assim. E às vezes, inclusivamente neste percurso, o Senhor diz que nos faz andar pelo caminho mais longo e mais difícil. Até deste eu ia com um amigo de carro, GPS, a certa altura eu percebi-me e disse, mas afinal, espera aí, nós estamos a afastar-nos-nos. Estamos a andar aqui quilómetros para trás. Eu disse, realmente estamos. Mas tem lá um GPS todo especial. E sabem porquê é que nos estava a mandar para trás? Porque os satélites estavam a ver que para onde nós queríamos, pelo caminho mais fácil, mais curto, havia um engarrafamento monstro de horas. E então o GPS faz-nos um desvio para aí de 30 quilómetros, mas nós chegamos ao nosso destino muito mais depressa, porque apercebeu-se do perigo e da perda de tempo que nós teríamos. E às vezes o Senhor faz-nos andar pelo caminho mais longo. Por um lado ele está a ver o que é que está lá à frente. Há um congestionamento de tráfego. Há um acidente, há um perigo. O povo de Israel saiu do Egito, todo eufórico. Finalmente, ao fim de 400 anos, estavam livres. E era necessário passar pela terra dos filisteus. E o Senhor viu ao longe e disse, eles não estão preparados para enfrentar aquele povo, eles vão ser dizimados. E a Bíblia diz que Deus os fez ir pelo caminho mais longo. Caminho mais longo. Mas apesar de muitas vicissitudes, de muitas contrariedades e de contratempos, quando o Senhor os tirou da terra do Egito, o Senhor pôs no seu GPS a terra prometida. Era para lá que eles deveriam ir. E foram e entraram na terra prometida. Amém? E vocês dizem, mas 40 anos. 40 anos.
Já li que em 15 dias podiam ter lá chegado. Também já li que num mês poderiam lá ter chegado. Seja 15 dias ou seja um mês, não importa. Que há uma grande diferença entre 15 dias ou um mês e 40 anos. Porque eles andaram muitas vezes pelo caminho mais longo. Com atrasos, com recuos, com vitórias, com derrotas, com perdas, com ganhos, nós chegaremos à terra prometida. Amém. E esse nosso destino ninguém o tirará. Como igreja, onde é que nós estamos? Para mim seria muito mais agradável dizer que estamos no nosso melhor. Não vou dizer que estamos no nosso pior. Mas poderíamos estar melhor. E temos potencial para estarmos melhor. Como é que é possível nós melhorarmos? Olha, poderíamos pegar aqui na palavra de Deus e falarmos algum tempo acerca disso, algumas particularidades e algumas lições bíblicas. Podíamos ter consultado alguns livros que nos falam acerca do crescimento da igreja. A experiência de igrejas que cresceram muito e nós nos debruçarmos sobre isso. E não haveria mal nenhum nisso, antes pelo contrário. Mas eu prefiro simplificar as coisas. E esta igreja e as outras igrejas, seja que igreja for, melhora quando o compromisso de cada um de nós melhorar. Eu vou tentar ser mais claro. A igreja é comparada a um corpo. Um corpo com muitos membros. É um todo. Se houver apenas crescimento de um membro, há desarmonia. Nem todos os membros têm a mesma função. Um pé não faz aquilo que uma mão faz, certo? Imaginem se a comida fosse direta para o nosso coração em vez de ir para o nosso estômago. Desculpem, esta foi muito ao lado. Vamos supor que a comida ia para os nossos pulmões em vez de ir para o nosso estômago. Às vezes vai e a coisa corre mal. Até pode matar uma pessoa. Temos funções diferentes. Mas cada um, no seu lugar, fazer aquilo que pode e deve fazer o seu melhor. E esta teologia é assim simples e bíblica, sólida, faz com que esta igreja e as outras igrejas possam crescer. Não somente aquilo que eu posso fazer, o que é que eu posso receber numa igreja. Estamos aqui também para receber. Mas aquilo que eu posso dar. Até porque, se eu não sou o coração, eu sou a mão. Se eu não sou uma mão inteira, eu sou um dedo. Eu sou qualquer coisa, seja aquilo que for. Jesus disse uma coisa que nos passa muitas vezes despercebida. A saber, se tu fores fiel no mínimo, sobre o muito tu serás colocado. O problema é que nós muitas vezes não queremos começar pelo mínimo. Eu nunca mais me esqueci de uma coisa. Há um pregador que eu muito estimo naquele sentido. Sim, estimo como irmão na fé, mas também admiro os seus pensamentos, as suas mensagens, às vezes ouço. E ele um dia contou algo que se tinha passado com ele. Ele é brasileiro e estudou nos Estados Unidos, curso de teologia.
Começou a reunir-se numa igreja. Pastor, diplomado. Ele agora tem uma característica, e eu penso que naquela altura também já tinha. Ele é um homem extremamente culto, inteligente. E ele assistiu lá numa igreja nos Estados Unidos. Uma igreja com muitos membros. E um dia, ele vai ter com a liderança da igreja e pergunta-lhes: eu quero trabalhar nesta igreja. Acabei o curso. Eles conheciam-no bem. Com certeza que conheciam as suas qualidades. E já se tinham apercebido. Mas fizeram-lhe uma proposta. Se calhar naquela igreja ninguém pregava tão bem como ele. E eles disseram: olha, nós precisamos de uma pessoa para fazer a limpeza nas casas de banho. Ter as coisas em ordem. Achamos que deve ser essa pessoa. Eu acho que ele ficou branco, engoliu em seco e disse: está bem. E semana após semana ele fazia aquele trabalho. Nunca foi convidado para pregar. Nunca foi convidado para dirigir um estudo. E ao fim de 2 anos, eles disseram-lhe: tu estás pronto para pregar. E ele começou a pregar. Eu no Brasil tenho uma igreja numerosa, com um impacto muito grande. E a igreja que ele começou, tem outras que se desenvolveram depois dessa igreja, filiais espalhadas por todo o Brasil. Mas houve uma coisa nele: ele foi fiel no pouco. E nós muitas vezes, todos nós, pensamos coisas grandes. E o Senhor quer que nós comecemos por coisas pequenas. E à medida que nós somos fiéis nas coisas pequenas, com certeza que o Senhor nos vai colocar sobre coisas maiores. E este princípio, por mais voltas que a gente dê, é um princípio que se mantém de uma forma transversal ao longo da história da igreja. Sermos fiéis no mínimo. Desculpem este meu exemplo pessoal, mas eu ainda sou daqueles. Quando vê um papel ali no chão, eu baixo-me, pego no papel e meto no bolso. Eu faço isso. E se calhar um gesto destes, aos olhos de Deus, é tão ou mais importante do que a mensagem que eu estou a dar agora. Só não é devido ao conteúdo bíblico em si. Mas em relação aos méritos, em relação às capacidades, em relação a tudo isso, se calhar este gesto é mais importante do que estar aqui à vossa frente a pregar o Evangelho, a pregar a palavra de Deus. O Senhor aprecia as coisas mínimas, as coisas pequenas. Poderíamos continuar a falar mais ou menos nestes termos, mas há uma coisa que eu vos vou pedir. A maior parte de vós já leu este papel e assinou. É o chamado compromisso de membro, ou as condições de membro do Centro Bíblico da Feira. E eu às vezes, eu sei, e alguns se calhar já sentiram isso, eu faço uma certa pressão para que as pessoas que se queiram juntar a nós leiam e, se estiverem de acordo, assinem este papel. Porquê? É para nós arquivarmos e dizermos que temos lá muitos papéis assinados. Não é com esse objetivo. O objetivo é outro. É nós nos responsabilizarmos. É nós lermos e se assumirmos ou responsabilizarmos. Obviamente que ao longo destes quase 20 anos eu nunca peguei num papel deste assinado e fui ter com algum de vós e dizer: olha, assinaste. Não, nós não somos polícias. Nós não lidamos assim com as pessoas. Mas convém de vez em quando relembrar. E às vezes alguns de vós, não sei se aconteceu, vocês devolvem isto e a declaração de fé. E eu digo: fiquem com a declaração de fé e fiquem com uma cópia disto.
Nós vamos projetar, só para relembrar, aquilo que nós ensinamos. E porquê é que nós estamos a relembrar isto? Porque se nós colocarmos isto em prática, a nossa igreja vai sofrer um impulso positivo muito grande se isso acontecer. Porque aqui, resumidamente, está a nossa atitude perante o Senhor e aquilo que nós deveremos de fazer como membros de uma igreja. E se cada um de nós, eu e vós, fizermos isto, e se calhar isso será muito mais importante do que estar aqui com uma grande mensagem teológica, consultando técnicas empresariais muitas vezes para o crescimento da igreja. Não, é isto que nós precisamos outra vez. É voltar às origens. E pondo isto em prática, irão ver o resultado disso. Vamos então ler. Aqui são as condições para nos tornarmos membros. Uma decisão pessoal por Jesus Cristo como Salvador e Senhor, conversão, assumir publicamente a minha fé e dizer que realmente fizemos isso, aceitar a declaração de fé e então assinar o compromisso de membro. Compromisso de membro diz o quê? Vejamos. Comprometo-me a agir em amor para com os outros membros. Eu não vou comentar, apenas ler. Não é preciso nós fazermos comentários. Depois temos as passagens bíblicas que nos falam disso. Mas também não vamos ler as passagens. Vamos ficar apenas com este enunciado. Agindo em amor para com os outros membros. Recusando a murmuração. Obedecendo à liderança da igreja. Aceitando a disciplina dessa mesma liderança. Segundo grupo. Partilhar a responsabilidade da minha igreja. Como? Orando pelo seu crescimento. Convidando pessoas para ouvir o Evangelho. Recebendo com uma boa atitude os visitantes. Só um pequeno comentário. Às vezes, a decisão de uma pessoa vir cá e ficar cá ou não depende da mensagem. Às vezes depende. Outras vezes não. Às vezes depende apenas de uma coisa. Da atitude que alguém teve para com ela. Ou boa, ou má. Ou simpática, ou antipática. Terceiro ponto. Terceiro grupo. Descobrindo os meus dons e talentos. Desenvolvendo os meus dons e talentos através do ensino da liderança. Desenvolvendo uma atitude de servo, se for necessário, pelas coisas pequenas, pelas coisas mínimas. E, finalmente, apoiar o testemunho da minha igreja, como? Assistindo fielmente aos cultos, vivendo uma vida digna do Evangelho, contribuindo financeiramente de acordo com a minha prosperidade, com alegria, generosidade e propósito. É isto que nós assinamos. Compromisso de membro. Prezados irmãos e amigos, eu não me conformo que se nós pudermos dar 100, dar apenas 50. Se nós temos capacidade para dar 60, nós não nos podemos ficar por 30. E se tivermos capacidade para dar só 10, nós vamos dar 10. E vamos ser fiéis. Nem que tenhamos só um talento, nós vamos multiplicá-lo e fazer 2. Se nós tivermos 2, nós vamos fazer 4. Se nós tivermos 5, nós vamos fazer 10. Mas não vamos enterrar. O Senhor veja em nós um compromisso sério. E estando longe, como pessoas ou como igreja, lembremos-nos que o Pai viu o Filho ao longe e correu e abraçou e regressaram os dois para casa.
Há esperança para os que estão longe. Os que estão longe devido aos seus pecados, há esperança pelo sangue de Cristo, podem chegar perto. Os seus filhos, que precisam de ser redirecionados. GPS. Se calhar voltar para trás, voltar ao princípio em algumas coisas. É possível fazê-lo. E se cada um de nós fizer a sua parte, o todo, a Igreja, irá beneficiar e iremos crescer para a glória e louvor de Deus, que no fundo, é esse o objetivo principal da nossa vida. Amém? O Senhor nos abençoe.